You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is so untenable. Even though Lord knows you kept mine. Fala pessoal, beleza? Vamos que vamos, ao som de Sam Smith. A gente vai resolver mais uma pergunta que pode cair no seu exame, dessa vez sobre a parte de duration, tá? Quem tá aqui comigo, como vocês já sabem, é a caneta vermelha. Eu vou grifar tudo que é importante, vamos que vamos. Um cliente precisa de fundos para pagar a educação da sua filha daqui a 4 anos. Ele atualmente possui 30 mil reais investidos na debenture UX, tá? Que tem uma duration de 5 anos. E ele quer investir mais 70 mil reais, então estou falando ao todo de 100 mil reais, tá? Nos seguintes títulos, perdão. A debenture DA, que tem a duration de 4 anos, e a debenture MY, que ela tem duration aqui de 3 anos, tá? E aí ele pergunta quanto esse cliente ele deveria investir nos títulos DA e NY, respectivamente. Bom, pessoal, pergunta bem tranquila, bem fácil. A gente precisa começar entendendo que a duration da carteira, ela precisa ser igual a 4 anos, que foi aquilo que ele passou com limite, né? Porque é quando o caixa ele vai ser necessitado para pagar a educação da filha. Então, depois desse período, né? Então, a duration inteira da carteira, dessa composição da carteira, ela precisa ter esse duration de 4 anos, tá? Então, aqui está o seu cliente, o pai da filha. A gente tem, então, 3 caixinhas, né? 3 caixinhas aqui, ó. A gente tem essa primeira caixinha, que é a debenture UX. A segunda caixinha, que é a debenture DA, e a terceira caixinha, que é a debenture MY, tá? Aqui eu tenho um duration de 3 anos, aqui eu tenho um duration de 4 anos, e aqui eu tenho um duration de 5 anos, tá? Então, esse daqui é o portfólio. Lembrando que na debenture UX, ele já tem o volume de 30 mil reais. E aí, nessas duas debentures, a soma do valor total que ele vai alocar, então é 70 mil reais. Estou falando ao todo de 100 mil reais, tá? Então, pessoal, diante disso, né, desse fluxo, como a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai ter que fazer uma ponderação do quanto ele vai possuir em questão de peso, né, na carteira da debenture multiplicado pela respectiva duration, né? Então, eu vou ter que pegar aqui a duration, a primeira aqui de 5 anos da UX, multiplicado por 0,3, que é 30% do total. Da onde eu tirei 30%? Ele tem 30 mil na debenture UX de um volume total de 100 mil, isso representa 30%, 0,3, eu só dividi. Então, pessoal, se eu pegar 0,3 multiplicado por 5 anos, até então, 30% da carteira, estou falando de 1,5 anos de duration. Então, a minha resposta ela vai ter que ser 1,5 anos de duration mais os 70 mil, os outros 70%, distribuído nas duas outras caixinhas, né? Então, aqui eu tenho no máximo que a soma desses dois, em termos de duration, ele precisa dar 2,5, né? Que é a diferença de 4 anos com 1,5 que eu já tenho aqui calculado. Então, eu cheguei em 2,5. Então, eu preciso fazer que a duration de 4 anos multiplicado pelo peso do que eu tenho na duration A, somado, desculpa, na duration não, na debenture A, somado com duration de 3 anos multiplicado pelo peso que eu tenho na debenture MY, ele precisa ser de 2,5. E aí a gente pode fazer aqui uma substituição por tentativa, né?
Eu vou colocar, por exemplo, lembrando que isso aqui, ó, tem que dar 70%. DA mais MY tem que estar no máximo 70%. Eu vou colocar 40% no DA e 30% no MY, porque daí eu vou ter 40 mais 30, 70% e a gente vai ver quanto dá. Vamos substituir então aqui por 40% e aqui a gente substitui simplesmente por 30%. Vamos ver quanto vai dar isso aqui? HP12C está aqui comigo. 40, Enter, 0.4 vezes. Ups, 4, Enter, 0.4 vezes. 1.6. Mais 3 Enter, 30%, né? Ou 0.3 vezes. Cheguei em 0,9. Isso daqui dá quanto? Precisa dar 2,5. 0,9 mais 1,6, 2,5. Então, pessoal, somando esses dois valores, eu tenho duration de 4 anos, o tempo necessário para a educação da filha. Logo, a minha resposta, quanto esse cliente deveria investir? 40% do recurso, então, é alocado na debenture DA, os outros 30% alocado dentro da debenture MY. Se eu for pensar nesse volume sob o todo dos 100 mil, eu estou falando de uma resposta de DA 40% de 100 mil, 40 mil reais, e estou falando de MY 30% de 100 mil reais, 30 mil reais, tá? Então a minha resposta é essa aqui, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Pergunta não é difícil. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se inscrevam também aqui no canal. E a gente tem vídeos sempre aí novos, todas as semanas, tá bom? Obrigado, até amanhã.